Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2019. Passamos agora a palavra ao senhor Daniel Salveiro, diretor-presidente da companhia. Muito bom dia a todos. Agradeço a participação em nossa teleconferência para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre. É com muita alegria que compartilho com vocês a entrega de mais um trimestre com resultados sólidos e consistentes. Nossos principais indicadores financeiros continuam melhorando significativamente em relação ao mesmo período do ano passado e destaco o EBITDA de mais de 1,2 bilhão de reais, crescendo 41%. E aí inclui-se, nesse caso, itens não recorrentes. Se pegarmos o acumulado desde o início do ano, temos um EBITDA de 3,2 bilhões, mais do que todo o ano de 2018. E uma geração de caixa operacional nesse trimestre de 1 bilhão de reais, o que é significativamente melhor do que o terceiro trimestre de 2018. E aí, como consequência, uma redução da nossa alavancagem, que hoje está perto de 2,2 o EBITDA versus a dívida líquida, contra aí pouco mais de 3 no terceiro trimestre do ano passado. Outro marco que quero destacar é o EBITDA da Copel Distribuição, que pela primeira vez na história passou o EBITDA regulatório, alcançando 3,5 acima da referência da ANEEL. Somente nesse trimestre, o EBITDA da Copel Dias foi de 331 milhões de reais. E se considerarmos os últimos 12 meses, atingimos a marca recorde de 1,123 bilhão de reais. Realmente é um marco na história da companhia e da Copel Distribuição, esses resultados expressivos que compartilho aqui com os nossos companheiros da diretoria. Outro ponto de destaque nesse semestre é que ganhamos o leilão de geração de energia nova A-6 realizado em outubro. E vendemos quase 15 megawatts médios do complexo eólico Jandaíra ao preço de R$ 98. O montante de energia vendida representa 30% da garantia física, sendo que o restante será comercializado pela Copel Energia através de contratos no ambiente livre. O complexo será construído no Rio Grande do Norte, região a qual a Copel conhece e já possui outros ativos de geração eólica, o que proporcionará sinergias operacionais com empreendimentos que já estão em operação, o que está totalmente alinhado com a nossa estratégia de expansão com sinergia e disciplina na alocação de capital. O investimento estimado para esse projeto é de 400 milhões de reais, sendo que em 2020 começará com uma parcela de 10%. E a capacidade instalada total é de 90 megawatts médios. Esse é um projeto relativamente pequeno, mas registro que é um bom exemplo dessa nova fase da Copel, que possui e tem uma rigorosa disciplina na alocação de capital, e nesse projeto específico com uma taxa de retorno acima de 2 dígitos. Com relação aos novos projetos, continuamos avançando na busca de bons investimentos, que sejam rentáveis e sustentáveis, os quais possam contribuir para a melhoria da gestão do nosso portfólio. Quero destacar também que, em linha com o compromisso do controle rigoroso para a execução dos projetos dentro do orçamento e nos prazos estipulados, entregamos mais alguns trechos do lote E. No trimestre anterior já havíamos evidenciado a antecipação de alguns sublotes, ali da região de subestação de Medianeira, a linha de transmissão de Baixo Iguaçu Realeza, que já contavam no segundo trimestre deste ano, uma antecipação aí de 1 ano e 7 meses. E agora, nesse trimestre, concluímos e energizamos as subestações Curitiba Centro e Andira Leste e também a linha de transmissão Uberaba-Curitiba Centro. Considerando todos os sublotes em operação, já podemos contar com uma receita anual adicional de 779 milhões de RAP, aproximadamente 68% do valor total previsto para o projeto. Destaco também a conclusão de 100% de todos os aerogeradores do Complexo Cutia, incluindo os parques de Bento Miguel, com 313 megawatts de capacidade instalada,
representando um EBITDA incremental na JET de aproximadamente 140 milhões em 2019. E também a finalização da terceira turbina de Colíder, prevista agora para o início de dezembro. Todos esses projetos já têm dado e têm trazido resultados significativos para o caixa e o desempenho da Copel Geração e Transmissão. Em relação à nossa comercialização, a Copel Energia, continuamos vislumbrando oportunidades de crescimento sustentáveis e, em 20 de setembro, realizamos um leilão de compra de energia incentivada solar e eólica, que contratou 128 megas médios pelo prazo de 15 anos, o início de fornecimento em 2023. Sendo que destes 128, já praticamente 50 megawatts médios já estão comercializados. Esses também trouxeram um resultado significativo de marcação ao mercado de 99 milhões para o resultado da companhia nesse trimestre. Continuamos avançando em várias iniciativas de redução de custos e melhoria de eficiência operacional. Destaco o novo programa de demissão incentivada, o PDI, que lançamos nesse mês aqui na companhia. Aproximadamente 500 empregados se enquadram como os eletivos, o quais representam um potencial de redução de 142 milhões de reais anuais a partir de 2020. Historicamente, os programas de PDI da companhia têm adesão ao redor de 30%. Mas, nesse caso, pela sua abrangência, não só pelos eletivos, como na segunda fase também estará aberto para todos os empregados que assim desejem, entendemos que isso terá uma adesão ainda maior. Isso é mais um reflexo, mais um reforço da nossa linha permanente de redução de custos, melhoria de eficiência e um mindset privado que estamos aqui junto com a diretoria implementando na Copel. Além das conquistas financeiras e operacionais, queremos destacar os avanços na melhoria da nossa governança. Tais esforços resultaram em um importante reconhecimento, que é a certificação pela B3, do programa Destaque em Governança de Estatais, onde a Copel atingiu a pontuação máxima. Até o momento, a Copel se posiciona como a única estatal a atingir a pontuação máxima do referido programa. A conquista reforça o nosso comprometimento com os mais elevados padrões de governança corporativa e reflete a nossa convicção de que a transparência e o compliance são pilares para a perenidade e o crescimento sustentável do nosso negócio. Nossos cumprimentos aqui e o registro pelo trabalho de toda a equipe da diretoria nesse sentido. Partindo para o próximo slide, e aí esse gráfico fala por si. Em 2 anos, tínhamos uma ineficiência de 43,6% de déficit em relação ao EBITDA regulatório, e nesse trimestre, pela primeira vez, como já mencionados, chegamos aqui a 3,5%. Isso é reflexo dos esforços, do trabalho e do comprometimento, que só foi possível que a consciência que a empresa, lá em 2015, quando renovou o seu contrato de concessão, tínhamos a plena avaliação que precisávamos fazer mudanças profundas para melhorar o nosso desempenho e atingir as metas. O resultado desse trabalho é uma realidade. E agora a nossa ambição é estarmos entre as referências do setor em termos de eficiência e qualidade de atendimento. Entendemos, sim, que pelos próximos anos podemos estar, pelo menos, no primeiro quartil das melhores distribuidoras do país. Neste sentido, lançamos recentemente um ambicioso programa voltado para a modernização da rede de distribuição de energia, chamado Transformação, compostos por 3 projetos: Confiabilidade Total, Smart Grid e Paraná Trifásico. O objetivo é aprimorar a infraestrutura, em especial na região rural do estado, para aumentar a qualidade do fornecimento de energia e agilidade no restabelecimento dos serviços em caso de interrupções. Apenas esses 3 projetos, nossa perspectiva de investimento entre 2020 e 2025 é na ordem de 2,9 bilhões.
esse programa ele tem um benefício triplo. Primeiro, porque ele melhora a qualidade do serviço aos nossos clientes, reduzindo interrupções e tempos de religação, o famoso DEC e FEC. Segundo, porque ele reduz custos, com altos investimentos em tecnologia e automação, e aí você tem uma consequência diminuição da necessidade de disponibilidade dos deslocamentos de equipes, infraestrutura e de pessoas. E por último, como premissa número 1, esses investimentos serão integralmente reconhecidos na base de remuneração regulatória. Nós temos o próximo ciclo em junho de 21, mas esse programa ele já contempla uma melhoria significativa para 20, mas já também contempla um roadmap do que imaginamos para o segundo ciclo da companhia. Passando para o próximo slide, e antes de o Moura detalhar os resultados financeiros do semestre, quero somente reforçar que continuaremos focados em nossa estratégia de geração de valor para a Copel e consequentemente, para todos os acionistas. Em síntese, continuaremos buscando iniciativas de redução de custo e de melhoria de eficiência operacional. Seguiremos atentos a oportunidades de investimentos, assim como ocorreu no leilão de Jandaíra em outubro, mas sempre em condições que estejam de acordo com as nossas premissas de alocação de capital e sinergias operacionais. Terceiro, os estudos para a alienação da Copel Telecom continuam avançando. Ainda em 2019, no mês de dezembro, devemos aprovar em nossa governança o modelo de operação e protocolar nos órgãos regulatórios. Mantemos a nossa previsão de realizar o leilão no final do primeiro trimestre de 2020. Um outro ponto que está no topo da nossa agenda refere-se à usina de Foz do Areia, e que continuamos atentos ao andamento do projeto de lei, agora renumerado no Senado 3975, que trata do GSF, mas também trata da questão da possibilidade de renovação dessas usinas. E já estamos tomando as medidas operacionais e nos preparando caso essa alteração legislativa seja aprovada. E aí a constituição de uma SPE para a transferência desse ativo e deixar sempre essa alternativa como uma alternativa que será estudada profundamente. Mas, independente de termos essa possibilidade, continuamos nos preparando e estaremos prontos, em termos de vista operacional e principalmente financeiro, para disputar o leilão ao término da atual concessão em setembro de 23. Também estamos atentos às mudanças regulatórias que estão acontecendo no setor, no modelo do nosso negócio proposto pelo Ministério a partir de outubro, nas mudanças do cenário regulatório do mercado de gás, que podem trazer oportunidades para a geração de energia, para a otimização da UEGA, mas também estamos olhando projetos de inovação, de geração distribuída, mobilidade elétrica e também iluminação pública. Quero, para concluir, registrar que no dia de ontem aprovamos no Conselho de Administração da companhia o plano de investimento para 2020, no montante total de 2,1 bilhões de reais, sendo 1,1 para a DIS, também o maior de sua história no ano que precede a revisão regulatória, e 865 para a Copel Geração e Transmissão. Este plano está totalmente alinhado com a nossa estratégia de melhorar o portfólio de investimentos, com foco na conclusão dos projetos e ainda em andamento, na execução eficiente dos novos projetos que porventura vierem e o aumento da base regulatória da DIS, como já mencionado. O último ponto que gostaria de abordar e que estamos estudando e dedicando uma boa parcela dos esforços e dos recursos da companhia é para o aprimoramento na nossa política de dividendos, com o objetivo de tornar ainda mais transparente e dar mais previsibilidade aos investidores de qual montante será distribuído. Ainda estamos em fase inicial desse assunto e ainda não temos uma data definida para a conclusão.
mas a intenção é que a política inclua condições relacionadas a itens importantes para a nossa companhia, como a disponibilidade de caixa, nível de endividamento e fluxo de investimento. Isso tem se mostrado cada vez mais premente, importante e estratégico para agregar valor à companhia pelos nossos excelentes resultados e também, principalmente, pela redução aí do nosso nível de endividamento. Para concluir, reitero um ponto que sempre venho ressaltando em nossos calls e é uma palavra-chave dentro dessa diretoria e da companhia como um todo. É execução. Queremos garantir que a nossa estratégia de melhoria de valor para a companhia seja sempre cumprida de forma eficiente e intempestiva. Meus caros, meus senhores e minhas senhoras, agradeço a todos a participação, fico à disposição ao final para esclarecer qualquer dúvidas e reforço a minha confiança na consistência das ações que estamos tomando para colocar a Copel num novo patamar. Passo agora a palavra para o senhor Moura, Adriano Moura, que irá detalhar os resultados do terceiro trimestre. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. Estamos felizes com a entrega de mais um trimestre, com sólidos e consistentes resultados. O EBITDA de mais de 1 bilhão e 200 nesse trimestre é certamente um dos melhores resultados da nossa história. O Daniel já destacou que no acumulado do ano o EBITDA de 3,2 bilhões já é o maior do que todo o ano passado. Mesmo eliminando os efeitos não recorrentes, né, o EBITDA ajustado, conforme vocês podem ver aqui nesse gráfico, de 971 milhões, fica melhor em 16% em relação ao ano anterior. De modo geral, todos os principais negócios da Copel melhoraram nesse trimestre em relação ao ano anterior. Nós vamos ver na próxima página que, além da DIS, que já foi destacada pelo Daniel, onde atingimos 331 milhões de reais, 18% melhor do terceiro TRI de 18, a Copel Jet também melhorou o EBITDA, atingindo 541 milhões de reais no trimestre, um pouco mais do que 18% melhor do que 18%. Principalmente, nesse caso, pela redução de acima de 26% no custo de energia comprada para revenda, uma vez que o PLD médio de 19 foi bem menor que 2018, 214 versus 494 na média, respectivamente. Além disso, a estratégia de alocação de energia também resultou em um melhor custo de compra de energia no curto prazo, apesar da piora do déficit hidrológico, onde o GSF no terceiro TRI de 19 chegou a 52,5 contra 59,4 no ano passado. Em relação à receita operacional, essa pequena queda de aproximadamente 140 milhões que nós vemos no gráfico, de 4 bilhões e 300 para 4 bilhões e 171, é basicamente representada por uma redução no resultado dos ativos e passivos setoriais, na ordem de 300 milhões de reais, compensados parcialmente pelo faturamento incremental de 111 milhões de novos projetos, que já foi comentado, principalmente nesse caso com o Líder, Baixo Iguaçu e o Complexo Eólico de Cotia, bem como também, no caso da DIS, um crescimento do mercado fio de 1,6% do consumo de energia no terceiro trimestre, reflexo principalmente do crescimento de 8,4% no consumo do mercado livre industrial da Copel Jet e comercializadora, já refletindo uma melhora, nesse caso, da produção industrial do Paraná em comparação com o mesmo período de 2018. Além disso, tivemos um crescimento de 1,8% no fornecimento de energia elétrica, pelo aumento de 3,5% no volume de energia vendida aos consumidores finais. Destaca o aumento de 11%, mais de 11% no consumo do mercado livre industrial da Copel Jet e comercialização. Falando do lucro líquido, sem os efeitos não recorrentes, conforme mostrado no gráfico, no terceiro trimestre de 19 o valor é de 395 milhões aproximadamente, 3% acima do ano anterior. Incluindo os efeitos não recorrentes, o valor do trimestre passa dos 613 milhões de reais, são 42% melhor que o ano anterior. No acumulado do ano, o lucro líquido já chega perto de 1,5 bilhão, 28% melhor que 2018.
Em termos de geração de caixa, um item muito importante, né? O caixa operacional, conforme demonstrado no gráfico, teve um aumento significativo, atingindo quase R$1 bilhão. Aqui também temos uma pequena melhora do capital de giro. Notem que o nível de investimentos nesse trimestre caiu cerca de 200 milhões comparado com 2018. E por último, antes de passar para o próximo slide, é importante destacar que houve um outro fator que ajudou na melhoria do resultado, que foi a redução do PMSO, que o PMSO incluindo provisões e reversões, que no total do trimestre passou dos 600 milhões, tem uma redução de 5% com relação ao ano anterior. Isso apesar dos aumentos salariais no período, né, a inflação de vários contratos, bem como o aumento da provisão de PLR em função do melhor resultado, que já está acumulando no período quase 40% em relação a 2018. Indo para o próximo slide aqui, para fins de melhor comparabilidade da performance operacional de cada negócio, demonstramos aqui o EBITDA ajustado do negócio, por negócio, excluindo os itens não recorrentes registrados. Lembrando que no terceiro trimestre do ano passado, os efeitos dos itens não recorrentes não foram relevantes, um pouco mais de 18 milhões de reais. Nesse trimestre, o total dos itens não recorrentes chegou a 230 milhões de reais como receita, né, basicamente por reversões de provisões e impairment, ganhos com marcação ao mercado, valor justo na compra e venda de energia da comercializadora, baixa de ativos da Telecom e um crédito tributário registrado na Compagás, que foi consolidado na Copel. Conforme já comentei, de modo geral, o EBITDA ajustado de todos os principais negócios da Copel melhoraram. Copel Jet um pouco mais de 18% em relação ao ano anterior, no acumulado 24,5%, a DIS quase 18% no trimestre e mais 25% no acumulado, a Telecom 11% no trimestre e quase 20% no acumulado. Na média, o EBITDA acumulado ajustado chega perto dos 24%. Próximo slide. Aqui também, para uma melhor comparabilidade, demonstramos o PMSO. Aqui ele não considera os itens não recorrentes e exclui também o aumento do PLR, como também perdas estimadas, provisões e reversões. Lembrando que, incluindo todos os itens acima, ou seja, valor publicado, o PMSO reduziu 5%, conforme já comentei. Na linha P, o crescimento dos custos com pessoal foi de apenas 0,2%, apesar do reajuste salarial de cerca de 4% aplicado em outubro de 2018, e também do aumento de 64% na provisão de participação nos lucros do PLR desse trimestre, em função da melhoria dos resultados. E excluindo os efeitos de PLR, a linha C teria uma redução de 3,8% na comparação contra o ano anterior. Isso já reflete o efeito da redução de 551 funcionários dos últimos 12 meses. Considerando a inflação de quase 3% no período, o custo com pessoal reduziria 2,7%, né, mesmo considerando o reajuste salarial de 4%, conforme eu já comentei. Então, além das medidas para reduzir os custos com pessoal, incluindo o PDI, que o Daniel já comentou, estamos executando várias outras iniciativas de redução de custos, como revisão dos principais contratos, incluindo serviços, terceirização de frotas, foco na redução de inadimplência, entre outros. E esses esforços estão proporcionando uma redução, como vocês podem ver aqui, de 7,2% nos gastos com materiais e 1,2% com serviços de terceiro no trimestre, mesmo com a redução de quadro de pessoal. Enfatizo que a redução de custos e a melhoria de eficiência, mais do que nunca, é parte da agenda. No próximo slide, aqui rapidamente demonstramos a geração de caixa a partir do resultado operacional e das variações de capital de giro. Já falamos desses resultados, mas aqui podemos ver com mais detalhes a origem dessa geração, de quase R$1 bilhão no trimestre, acumulando 3,5 bilhões no acumulado até setembro. Além da melhoria no resultado operacional, fruto de melhores custos de energia, crescimento nas receitas, bem como no início das operações comerciais de novos projetos, e também das medidas de redução de custos, podemos observar um fluxo muito positivo, mesmo após os investimentos,
que estão hoje alinhados com a nossa geração de caixa, que reduziram também e melhoraram o saldo do caixa consolidado da companhia. Passando para a página 13, aqui podemos ver o histórico dos investimentos desde 2016, vocês conhecem bem esse histórico, mas sempre é bom destacar a redução gradual dos projetos de geração e transmissão em construção, de 1 bilhão e 800 em 2016 até 465 milhões previstos agora para 2019. Os investimentos realizados nos 9 primeiros meses desse ano demonstram uma redução de quase 40%, comparado com o mesmo período de 2018. Além disso, saliento que 1,3 bilhões investidos até o momento, 640 milhões, praticamente a metade, foram referentes à distribuidora como parte da nossa estratégia de melhorar a base de remuneração. Mais uma vez, eu afirmo aqui o nosso foco será na redução, na conclusão das obras e no aprimoramento da qualidade e eficiência, principalmente com investimentos em tecnologia que possam melhorar e reduzir os custos da distribuição. Além dos investimentos de mais de 1 bilhão de reais na DIS em 2020, que já destacamos, na JET, incluindo as eólicas, estão previstos investimentos de cerca de 850 milhões, dos quais 120 serão destinados ao lote E, que também trará aí uma receita adicional a partir de 21, bastante importante, que é a linha de transmissão Curitiba Leste e Blumenau. Tem 38 milhões alocados no leilão recente que nós ganhamos, que é de Jandaíra, que é o A-6, e 118 milhões para a construção do PCH Bela Vista, que já está em fase inicial. Também destacamos que a Mata de Santa Genebra, a SPE Mata de Santa Genebra, já está em fase final de construção e que deverá ainda receber aportes em 2020 na ordem de 40 milhões, visando a conclusão das obras. Destaco que o nível de governança para os novos projetos, continua com uma rigorosa avaliação de riscos e oportunidades, de forma a preservar a melhor escolha na alocação de capital do Grupo Copel. Já caminhando para o final, na próxima página, aqui demonstramos o histórico da alavancagem dos últimos anos, saindo de 3,4 em 16 e chegando perto de 2,2 aí no final de setembro. Obviamente, isso é um reflexo de um plano agressivo de alocação de capital e disciplina financeira em todos os aspectos, incluindo o alinhamento do plano de investimento com a capacidade de geração de caixa, que eu já mencionei, e a relevante redução de custos, incluindo o pessoal, e enfim, isso contribui significativamente aí para o caixa da companhia. Adicionalmente, gostaria de destacar que executamos com muito êxito várias emissões no mercado de capitais em 19, como parte do nosso plano de captação. O total das captações chegaram a 2 bilhões e 700 até o momento. Uma boa parte dessas captações foram relacionadas à rolagem de investimentos que tinham esse ano. Nós tínhamos uma grande concentração em maio e julho, então conseguimos rolar todas essas dívidas, não só conseguindo estender o prazo, mas também com juros mais competitivos. Então, é uma boa notícia aí que o alongamento dos prazos estão acontecendo. Além disso, é importante manter a estratégia da nossa captação, onde a gente atrela a maior parte da dívida ao CDI, né, que também tem proporcionado economias significativas nas despesas financeiras, contribuindo aí para a redução da alavancagem e aumento dos lucros. Bom, eu gostaria só de reforçar como uma mensagem final a minha confiança na continuidade da entrega desses resultados sólidos e consistentes, alinhados com uma estratégia sustentável, com foco único na geração de valor ao acionista. Então, muito obrigado a todos. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas e fico à disposição de vocês. Obrigado. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Thiago Silva, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao programa de demissão que vocês anunciaram e que vocês mencionaram, né, que tem 492 empregados elegíveis e aí mencionaram mais frentes, mais esforço
com revisão de contratos e outras frentes, né? Vocês poderiam dar só enfim, um color para a gente, quais são essas frentes e aonde vocês enxergam que tem um mato mais alto para ser cortado? E minha segunda pergunta é com relação ao possível desinvestimento do BNDES, né, dado aí a expectativa que o BNDES desfaça sua participação na companhia. Se vocês têm alguma conversa, se tem alguma relação, se há alguma expectativa por parte de vocês. Obrigado. Obrigado, Thiago. Duas perguntas importantes. E vou começar pela última, que é a mais estratégica e é um assunto que a gente tem acompanhado de maneira geral, que é essa disposição do BNDES em reduzir aí nos próximos anos a carteira do BNDES Par. Lembrando que a Copel é o 6º maior investimento do BNDES Par, ou seja, é um investimento bastante relevante aí ao redor de 3 bilhões de reais. Nós temos visto uma sinalização e na época que o diretor Lalone estava lá, ele teve uma primeira conversa conosco no sentido de que isso estava no planejamento estratégico deles, logo depois dos lotes maiores, né, que é o JBS, o Vale, Petrobras, a Copel estaria entre as prioridades. Aí ele acabou saindo, mas a linha de raciocínio do Leonardo Cabral e da equipe lá, o que a gente tem recebido sinais é que vão permanecer nesse sentido. Então, que a gente tem já definido é voltar a conversar sobre esse assunto no final de janeiro, entre o final de janeiro e início de fevereiro, que eles têm algumas prioridades antes. E nós estamos abertos a encontrar, se esse for o desejo do BNDES, que é um sócio estratégico, relevante, importante para a companhia, mas se esse for essa posição estratégica, nós estamos aqui dispostos a encontrar a melhor maneira para que isso se dê e que fortaleça a companhia e fortaleça todos os seus demais acionistas. Então, é uma coisa que tem sinalização, mas não teve nenhuma conversa ainda mais concreta, ficou-se de voltar a falar no início do próximo ano. Em relação à sua primeira pergunta, né, que é o PDI dos 492 elegíveis, isso aí tem um potencial de redução aí total de 140 milhões de reais, né, por ano. Lembrando só que no último ano já saiu 511 pessoas da companhia no último PDV, mas nós enxergamos sim outras oportunidades. Por exemplo, o call center da DIS, ele é todo interno. Nós estamos aí num processo e num estudo já para a migração e de um faseamento disso ser terceirizado, porque a gente entende que, né, todas as outras empresas do setor têm terceirizado, a gente pode ter ganhos de eficiência e de qualidade de atendimento. Aliado a isso, estamos acelerando o nosso processo e a nossa implantação aqui de uma central de serviços compartilhados, para que possa unificar e ganhar escala em todos os procedimentos de compras de serviços compartilhados, como o próprio nome diz. Então, apesar do mato alto mesmo já ter, na nossa visão, ter saído, tem várias oportunidades, tem várias iniciativas em estudos, mesmo de centralização de estrutura, de prédios. Nós, recentemente, já unificamos toda a operação da Copel Distribuição aqui em Curitiba, então isso reduziu gente lá, tem se feito uma otimização. E aí eu registro que para os próximos anos, nesse programa Transformação, tanto no projeto Paraná Trifásico, quanto no projeto de Smart Grids com redes inteligentes, nós vemos que isso vai mudar a companhia de patamar, porque você sair de 5 mil unidades consumidoras com redes inteligentes para 890 mil nos próximos 3 anos, que é o maior programa de redes inteligentes até o momento no país, você ganha escala, ganha na redução de custo, ganha na otimização das equipes e, como eu disse, você ainda, como premissa do benefício triplo, você tem um aumento da base regulatória. Então, para concluir, não quero me estender nessa pergunta, a gente enxerga, sim, outras frentes que possam
trazer, e à medida que nós formos quantificando, implementando, nós vamos dividir isso com todo o mercado. Só complementaria, Daniel, destacando que nós temos um grupo hoje de trabalho focados na identificação de iniciativas de redução de custo. Temos hoje mais de 200 iniciativas. Na nossa revisão do plano estratégico para 2020, nós já incluímos um plano agressivo de redução de custos com a contribuição de todos os negócios. Então, nós vamos achar aí oportunidades, e o mato alto já foi cortado, mas sempre tem aí, somando todos os matos baixos aí, acho que a gente vai chegar num bom número. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Thiago. O senhor Kaique Vasconcelos, do Banco Safra, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se poderiam passar uma visão do processo de investimento da Compagás. Se estão negociando com o Estado, o novo marco regulatório, o que a gente pode esperar desse processo? E minha segunda pergunta, a respeito do complexo eólico de Jandaíra. Você poderia, de alguma forma, comentar se a construção do complexo de Cotia traz alguma expertise para esse novo investimento, seja no processo de construção ou no relacionamento com o EPCista, o que de conhecimento que vocês podem trazer de um complexo para a implementação desse novo investimento. Obrigado. Oi, Kaique, obrigado. Em relação ao Compagás, como é que nós estamos na nossa linha de trabalho aqui? Primeiro, nós estamos enfrentando aquela questão da lei estadual que discute se o vencimento da concessão é em 24, que é o que a gente defende e acredita, ou em janeiro de 19, que é o que a lei prevê e que já foi, em primeiras instâncias, já foi considerada inconstitucional essa lei, inválida. Então, qual que é o processo? O governo do Estado, como órgão regulador, está fazendo um plano estadual do gás para definir a questão das diretrizes para concessão, mas também os estímulos fiscais para uma eventual implantação de uma térmica de regasificação de gás aqui, e também questões aí da biomassa, biometano. Então, é um programa estadual. Isso está previsto para essas diretrizes para até o primeiro semestre de 2020. Depois disso, a AGEPAR, com essas diretrizes postas, a AGEPAR vai fazer os estudos e calcular o que seria a renovação da concessão aí por mais 30 anos. E aí a nossa expectativa é que a Compagás exerça nosso trabalho é que ela exerça essa prerrogativa. Vamos ver, obviamente, qual será o nível de investimento, e principalmente o bônus de outorga. E aí, isso para ser concluído até o final do segundo semestre do ano que vem. E aí, para nós colocarmos o processo de alienação da Compagás no primeiro semestre de 2021. Então, a nossa perspectiva é que isso se realize até junho de 2021. Esse é o nosso plano de trabalho. Em relação à Jandaíra, eu pediria aqui que o Dr. Bertol, o diretor da Copel Geração e Transmissão, pudesse falar, mas todo o plano de negócio desenvolvido aqui pela Diretoria de Novos Negócios, ele buscou fornecedores que já atuaram e que conhecem bem a região e que já prestaram serviço para a Copel, áreas de infraestrutura, de engenharia de proprietário, de construção, de manutenção da Copel. Então, Bertol, se você pudesse falar um pouco aqui para o Kaique, para os demais, que sinergia que nós estamos vendo nesse processo? O Kaique, esse leilão, a aquisição desses empreendimentos de óleos foi muito importante para a Copel. Como você viu, foi um preço muito bom, R$ 98,00 o megawatt-hora, uma potência instalada de 90,1 e uma garantia física de 47,6 megawatts médios. Então, tem sinergia, já temos conhecimento de toda a região. É um cluster que a Copel tem de geração eólica lá no Rio Grande do Norte. E esse sítio de Jandaíra fica perto de Jandaíra, Bento Miguel, e o outro sítio que a gente tem lá no Rio Grande do Norte. O BOP civil é o mesmo que construiu Cotia, e também todo o nosso pessoal conhece muito bem a região, e também o fornecedor dos aerogeradores já conhecidos, que é
Acciona. Então, temos uma expectativa muito boa para esse leilão de confirmar todo o cronograma estabelecido, inclusive com as antecipações previstas, bem pontuadas aí pelo presidente da ANEEL, que estão no plano de negócio. É um empreendimento que trará resultados muito positivos para a Copel. E só para concluir, toda a parte de OIM será prestada pela própria Copel, que já tem uma estrutura lá. Isso vai, obviamente, diminuir custos e ganhar eficiência. Então, nós estamos muito confortáveis com esse projeto, como disse, de um porte pequeno, mas ele sinaliza essa nova fase da companhia. Perfeito, muito obrigado, muito claro. O senhor Marcelo Sá, do Banco Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, parabéns pelo resultado. Eu tenho algumas perguntas. Acho que a primeira pergunta é tentar entender um pouco melhor o CAPEX que vocês divulgaram, né? Então, você tem 865 milhões de reais aí na GT, e acho que dentro da linha da GT tem uns 302 milhões como outros. Primeiro eu queria entender o que seria esse outros. Me pareceu um pouco alto o CAPEX da GT. Essa é a primeira pergunta. Oi, Marcelo, tudo bem? Mora, se você puder explicar, assim, o 1,1 bilhão da Dias, né, acho que está claro. Desses 875, ele visa a finalização, e esse outros é um processo, Mora, se você puder dar detalhes aqui para o doutor Marcelo. Marcelo, não sei se você chegou a ver o comunicado ontem, tem a abertura de todos os projetos aí da JET, principalmente, né? Só para dar um exemplo, nós temos ainda uma expectativa com colírios de mais 80 milhões no ano que vem. Temos ainda Baixo Iguaçu, 26 milhões. Então, são valores que, somando, eles chegam nesse outros aí um pouco relevante, mas são finalizações de obras. Nós temos um grande investimento no lote E, que, considerando aí as duas linhas de transmissão, tanto de Curitiba Leste, Blumenau, como Ibiporã, estamos falando em quase 180 milhões de reais. Eu comentei no call, né, PCH Bela Vista, 120 milhões, e dentro de outros tem aí a modernização, né, também de GBM, que nós estamos terminando agora, e outros são CAPEX de manutenção, né, algumas modernizações também de projetos já em andamento. Então, essa é mais ou menos a composição aí dos investimentos da JET para o ano que vem. Tá ótimo. E aí uma outra dúvida é em relação à potencial renovação antecipada de Foz do Areia, né? Eu queria entender, na verdade, os próximos desafios. Eu entendo que um dos pontos pendentes é a questão do GSF, né? Que tem um projeto de lei que ainda não foi votado, e para você calcular o valor da renovação antecipada, você precisa definir isso antes. Mas eu queria entender, assim, o que tem de pendência agora. Eu sei que tem uma questão de, para pedir essa renovação, você precisa pedir com 5 anos de antecedência, e tem um período menor que isso restante para Foz do Areia. Queria saber se isso pode mudar via decreto, tem que ser lei. Enfim, dá um panorama um pouco mais detalhado dessa questão. Obrigado. Tá ótimo. Esse assunto, né, ele é um assunto relevante para o setor inteiro, esse PL. E obviamente, para nós também. Primeiro que, com a repactuação do GSF, a organização disso, nós vamos ganhar uma extensão da concessão para Foz do Areia, para Salto Caxias e para Segredo. Então, são essas três usinas equivalem a praticamente 90% da capacidade de geração da companhia. Então, o primeiro passo desse processo é a aprovação no Senado. A gente entende que é uma questão de conjuntura política, porque no mérito não dá para fazer nenhuma mexida a mais no texto, ou é o texto da Câmara ou o texto do Senado, e ambos desses textos, vocês conhecem bem isso, tá tanto a questão do GSF, quanto a redução do prazo de manifestação de interesse da renovação atrelada à privatização. Hoje é 60 meses, no projeto de lei ele reduz para 36 meses, o que daria setembro de 2020. Mas se você considerar que haverá uma repactuação do GSF, uma extensão de prazo, e ele pode ser alocado
conforme o interesse de cada companhia, a Copel pode alocar um pouco no GBM, em Foz do Areia, e o resto nas suas duas demais usinas. Ou seja, é para que isso dê o conforto para a gente poder manifestar o interesse e fazer o processo. Em paralelo, nós temos conhecimento que o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério da Fazenda, da Economia, né, está fazendo estudos para regulamentar isso via decreto. Então, é uma sinalização que a gente tem, não tem nenhum elemento ainda mais concreto, mas é só uma sinalização que, se o projeto de lei não andar, eles vão tratar essa questão do prazo para manifestação por decreto. Então, para nós, e aí obviamente não trata da questão do GSF, que isso é inexorável por lei. Então, nesse processo, nós estamos aguardando a definição do órgão regulador ou do Congresso Nacional, o que vier antes. Em paralelo, o que nós estamos fazendo? Aprofundando os estudos de viabilidade e demonstração, né, da atratividade, porque mesmo você ficando com 49,9, só o fato de você não participar do leilão, não competir com ninguém, não correr o risco de ágios para pagamento, isso por si já nos mostra que essa alternativa é uma alternativa muito interessante, e nós estamos tomando as providências internas. Ontem, inclusive, nessa mesma reunião do Conselho de Administração, aprovamos a criação de uma SPE para a constituição da empresa e a transferência desse ativo para essa empresa, sob o controle da Copel Geração e Transmissão, mas esta SPE que faria o pedido de interesse para a renovação da sua concessão, cedendo o controle aí para um sócio privado. Então, nós estamos bastante confiantes que isso é uma alternativa que se desenrolará, do nosso ponto de vista, ainda em 2019. Mas, como depende de Brasília, é uma coisa que está fora do nosso controle. Está claríssimo. E aí, acho que mais uma última pergunta, se me permite, tentar pegar um pouco mais de detalhe do update de vendas da Telecom, quando que vocês pretendem, enfim, soltar esse edital? Existe mais alguma pendência regulatória, legal, para fazer isso? E qual a expectativa de conclusão dessa transação? Obrigado. Marcelo, eu vou pedir para o Wendel, que é o diretor da Telecomunicações, da Copel Telecomunicações aqui da Telecom, que está acompanhando a fundo isso e está fazendo interação com os órgãos de controle, com a governança interna. E depois que passar pelo Conselho de Administração o modelo, também faremos isso com a agência reguladora, com a ANEEL. Então, Wendel, por favor. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. Esse tema tem sido motivo de trabalho intenso aqui dentro da Copel Telecom. Estamos seguindo com o estudo do desinvestimento. Tivemos, como mencionado anteriormente, a contratação do banco Rothschild para nos ajudar nesse processo, além do escritório CESCOM, né, de São Paulo, que tem bastante experiência no tema. Ou seja, o status de hoje é que todo o estudo do desinvestimento deve estar sendo concluído até o final do ano, onde devemos passar por um processo robusto aqui de aprovações internas e da governança, com uma previsão de conclusão desse processo no primeiro semestre do ano que vem. Primeiro trimestre do ano que vem. Enfim, esse processo está em fase final de aprovações internas, né? Existe um entendimento nosso que grande parte do ativo ele vai ser vendido e ficaremos somente com os ativos estratégicos da conclusão da atividade, para a continuidade da atividade da distribuição e da geradora e transmissora. Enfim, esse é o cenário atual, o momento que nós estamos vivendo em relação ao processo de alienação da Telecom. E, Marcelo, a você e a todos, acho que premissa que nós trabalhamos, primeiro que a última privatização aqui no estado do Paraná foi em 1998, no Banco Banestado, ou seja, mais de 2 décadas atrás. Então, é um processo que nós estamos construindo aqui em primeira mão no estado e na história da companhia. Então, acho que o ponto principal é que, por óbvio,
todos os itens de governança e todos os pareceres internos e externos estejam absolutamente prontos para que o Conselho de Administração e a sua Assembleia possam deliberar, mas fundamentalmente todo o desenho, todo o modelo e todas as anuências prévias, em especial a da ANEEL, eles serão feitos para que a hora que a gente abra o data room e disponibilize o edital, obviamente caso isso seja aprovado pela Assembleia aqui de Acionistas, ele seja o mais fácil de entender e o mais fácil de operar para que possa estimular que outros investidores, outros interessados, não apenas os players tradicionais de telecomunicação, possam se interessar, olhar esse ativo, porque obviamente vai gerar uma maior competição por esse processo. Então, como dito, mês que vem, até dezembro, nós aprovamos o modelo aqui dentro da governança da companhia, nos conselhos de administração, protocolaremos junto à ANEEL e junto ao Tribunal de Contas esse modelo, e a previsão até o final do primeiro trimestre, ou seja, até o final de março de 2020, que esse leilão possa ser realizado. Já assinamos o contrato com a B3, então estamos caminhando aqui full force para executar isso da maneira correta e cumprir todos os prazos. Tá ótimo. Pô, muito obrigado, pessoal. Parabéns aí novamente. Senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta. Olá a todos, parabéns pelos excelentes resultados. Eu queria fazer alguns follow-ups das perguntas do Marcelo. Confesso, uma delas pode ser até um pouco... vocês mencionaram a questão do projeto da dependência do PL do GSF, mas o decreto 9271 de 2018, que foi o que permitiu a renovação de Porto Primavera e a resultante privatização da CESP, já não poderia ser usado, já não se aplicaria a questão de foz de areia. Essa é a primeira. E a segunda, em uma reunião que tivemos algum tempo atrás, mencionou-se a questão que tem parte até dos fios da Copel Telecomunicações há uma certa dúvida sobre a que unidade do grupo elas pertencem, né, por elas serem compartilhadas de certa forma, salvo com a GT. E isso teria que ser resolvido até para não gerar nenhum questionamento, mediante a assinatura como um direito de passagem, né? Algo similar até o que a CEMIG Telecom tem uma despesa, olhando para os anúncios dela lá atrás, ela tinha uma despesa desse tipo, de direito de passagem. Seria o caso de vocês constituírem esse acordo para viabilizar a venda da subsidiária sem qualquer questionamento, e se afirmativo, qual seria o valor desse direito de passagem, né? O que ele deduz devido à Copel Telecomunicações. É isso, muito obrigado. Oi, Gabriel. Obrigado. Em relação ao PL, né, ao GSF e a questão da utilização do decreto de Porto Primavera, ele não se aplica nesse caso porque ele trata dos mesmos 60 meses, ou seja, nós não teríamos tempo, já passou o prazo para exercer essa opção dentro da prerrogativa do decreto. Tem algum outro ponto do decreto, Bertol? Não tem. Exatamente. Os ativos da CESP, que é por Primavera, tinham mais de 60 meses de vencimento da concessão. Só lembrando que tem um detalhe que, neste caso atual, vai valer tanto para a Copel, mas a CEMIG também tem algumas usinas e a C3E também tem uma usina neste caso. No Porto Primavera da CESP foi feita a privatização da companhia inteira. E no nosso caso, e no caso da CEMIG, a ideia era só desta usina. A Copel Geração e Transmissão continuará com a sua estrutura de capital aí de sociedade mista. Em relação à segunda pergunta, Gabriel, a questão é a seguinte: nós não podemos dar muitos detalhes ainda, né, mas em linhas gerais, você tem hoje toda essa infraestrutura, hoje dentro da Copel Telecom. E a ideia é que os ativos que forem importantes para a Copel Energia, sejam eles da geração e transmissão, sejam eles da distribuição, eles
sejam transferidos para a Copel Energia, que é uma menor parte dos 34 mil quilômetros, bem menor parte desses 34 mil quilômetros, e que haja um contrato de swap entre a Copel Telecom e a Copel Energia, para que a Copel Telecom possa ser colocada ela como um todo, com sua estrutura, com seu CNPJ, com os seus clientes, com a sua base de ativos, possa ser colocada à disponibilidade do mercado. Então, isso é o máximo de informação que a gente pode dar por momento, mas o desenho do modelo e é isso que levou aí os últimos praticamente quase 90 dias de discussão interna com as equipes, com as empresas, com os nossos assessores, com o banco, com a Sescom, para chegar no modelo e aí, obviamente, que isso tenha todas as aprovações dos órgãos regulatórios competentes para que a gente faça exatamente o que você falou, dê mais segurança para o investidor. O investidor que se interessar, olhar esse ativo e avançar para comprá-lo, ele tem que ter todas as garantias que todos os processos, todos os contratos, a relação entre as partes relacionadas, isso vai estar tudo estabelecido com valores, com aprovação dos órgãos regulatórios, para que ele possa chegar e operar e otimizar esse ativo, que é um ativo importantíssimo. Nós, só relembrando, né, não quero me estender, nós estamos fazendo esse movimento de alienação, esse processo de estudo de alienação da Copel Telecom por uma questão estratégica, para nós focarmos na energia. Copel Energia, que é o nosso core, mas o ativo é um ativo que o CAPEX que a Copel fez nos últimos 10 anos, e um operador privado com uma agilidade, com capital intensivo e com ganho de escala, vai poder otimizar e muito, e esse é o grande valor que esse ativo terá para investidores privados. Excelente, muito obrigado pelos esclarecimentos. A senhora Carolina Camoa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. São duas perguntas. A primeira em relação à comercialização de energia, para saber se tem alguma atualização sobre o montante que vocês têm disponível para venda nos próximos anos e também liquidez do mercado em termos de preço e prazo para essa energia. E a segunda, eu queria que vocês só ajudassem a gente a fazer uma conciliação aqui na parte de custo gerenciável, porque vocês fizeram alguns ajustes aqui no slide, né, para poder chegar no montante de 580 milhões que vocês mencionaram aqui. Um deles vocês deixaram claro que é os 55 milhões de não recorrente, mas no caso de PLR aqui pela diferença parece que são 20 milhões. Vocês têm como lembrar a gente qual que é a regra do PLR para a gente poder, enfim, fazer, dado que a empresa está melhorando bastante resultado, para poder fazer a atualização da compensação para os funcionários para os próximos trimestres também? Obrigada. Oi, Carol. Eu vou endereçar aqui a primeira parte, a primeira pergunta, e depois eu pediria que a Ana Letícia e o Moura possam falar um pouco dessa regra do PLR, porque, obviamente, com esses resultados, é natural e é saudável que o PLR também aumente e ele tem algumas travas aí para que ele não cresça proporcionalmente. Mas, enfim, a questão da venda da energia, uma das nossas ações aí, desde o final do primeiro trimestre, é sempre revisar o montante de energia descontratada que a Copel Geração e Transmissão tem e fazer todo esse processo através aqui da nossa Copel Comercialização. Então, nós estamos buscando uma redução da energia descontratada para os próximos anos, ou seja, para dar mais previsibilidade, mais uma garantia maior para a companhia e para todos os nossos acionistas, evitando, assim, estar muito exposto à oscilação aí do preço do PLD. E só um registro, considero que os resultados que nós estamos tendo no trimestre ao longo do ano mostram que tem uma inteligência e uma competência muito grande dentro da companhia nessa alocação da energia, na estrutura de otimização do PLD, mas nós estamos reduzindo as energias descontratadas. Não está na apresentação, mas está no release, né,
que tanto para 2020 nós já estamos no nosso mínimo necessário, que é o RED natural, ou seja, abaixo de 15%, e 2021, 22 e 23 ele está ao menos de 50%, ao redor de 50%, pouco menos em 21 e um pouquinho mais em 22 e 23, ou seja, tem um esforço aqui da companhia, é que havendo clientes, havendo oportunidades de venda a um PLD e o nosso mix aí na faixa aí de R$185, acima desse mix, nós vamos executar a venda e diminuir o volume de energia descontratada, porque isso dá segurança e estabilidade para a companhia. Acho que essa é a linha. E nos próximos anos, a nossa linha é gradualmente, né, de uma maneira muito consciente, aproveitando as oportunidades, diminuir cada vez mais a energia, pelo menos nos próximos 5 anos, os 5 anos subsequentes. Moura, em relação à questão do PLR. O PLR está basicamente vinculado com o lucro líquido ou com o dividendo, o que for maior. Então tem um percentual fixo, no caso do lucro líquido é 6,69% e no caso do dividendo é 14,46%. Então tem dentro do limite, né, também com essa trava aí para não pagar muito mais. Então é basicamente isso. Então quando aumenta o lucro, nós temos aí o ajuste das provisões que aconteceu nesse trimestre. O ajuste foi de quase 64%, na verdade o lucro acumulado é um pouco mais do que 30%, então estamos falando ainda um ajuste de provisão com relação ao ano passado de 40%, acumulado com relação ao ano passado. Tá certo, muito obrigada pelas respostas. Não havendo mais perguntas dos participantes, retornamos agora a palavra à companhia para suas considerações finais. Como considerações finais aqui, eu agradeço as perguntas, o volume aí também bastante expressivo de participantes do call, e só ressaltar assim, o orgulho, a satisfação minha, da diretoria, dos diretores-presidentes das subsidiárias aqui da Copel, com mais um trimestre, é o terceiro trimestre com resultado acima de R$1 bilhão, é uma consistência desse novo ciclo da companhia, que não começou em 19, ele já veio aí a partir de 2017, mas nós estamos começando a colher esses resultados de uma maneira consistente. É um caminho sem volta, de aumento da nossa responsabilidade, do aumento dos desafios aqui e um foco obsessivo por uma execução impecável, para que a gente possa, nos próximos trimestres, continuar entregando resultados expressivos, sólidos, para que a gente execute esse projeto de desinvestimento e para que